Meu nome é Cláudia Gindre, a minha formação é em psicologia e já há muitos anos eu concilio as duas áreas com as quais eu trabalho, a área clínica e a área educacional. Na semana retrasada, a propósito de um texto que foi escrito em dupla entre o Lucas Dietrich e o José Bento Armon, eu e Lucas batemos um papo, conversamos um pouco sobre a questão da cultura do cancelamento. Entretanto, como esse é um tema muito polêmico e que traz questões muito importantes, nós entendemos que seria importante que o segundo autor desse texto viesse, me desse a honra da sua presença aqui nessa live comigo. Lembrando que José Bento foi aluno da escola onde eu era orientadora educacional e hoje, aos 18 anos, é um jovem iniciando a sua vida universitária e iniciando a vida universitária com o pé direito. Bom, vou fazer uma pequena introdução. Nós sabemos que hoje em dia a nossa sociedade não aceita mais, não tolera mais alguns comentários que são abusivos, que são inadequados, que são preconceituosos, que tratam as questões de forma machista, racista, ou de qualquer espécie de preconceito. Em função disso, hoje há uma série de estratégias e manifestações que são utilizadas para inibir esse tipo de ação e de atitude. Uma delas é a cultura do cancelamento, e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo dessa conversa. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o José Bento para começar, mas antes eu gostaria de lembrar que na conversa de hoje nós vamos caminhar um pouquinho pelas questões relacionadas à saúde mental, pelas questões relacionadas à necessidade de cuidado com o outro, lembrando que nós estamos no mês chamado Setembro Amarelo e que amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, que é uma situação que acomete uma parte muito expressiva na nossa sociedade em âmbito mundial. Então, eu vou começar agradecendo imensamente a presença do José Bento aqui, falando que é uma honra ter esses rapazes, esses jovens engajados e podendo utilizar a internet da mesma maneira que é utilizada para a prática dos cancelamentos, também como meio de discussão, de reflexão, e que, na verdade, nós conversamos previamente, nós não temos uma posição fechada acerca do tema. O nosso objetivo com essa live é tão somente trazer à luz a reflexão. É tão somente que cada um consiga compreender que os seus atos, eles sempre geram consequências e que tenham responsabilidade, portanto, sobre eles. Então, José Bento, a gente começa comigo pedindo a você, para aquelas pessoas que não assistiram a live com o Lucas há 15 dias atrás e que não tiveram acesso ao texto, ele estava na minha bio, eu acho que ainda está, quando acabar a live eu vou verificar, é um texto muito interessante dos dois. Então eu gostaria de pedir assim, para a gente esquentar as turbinas aí, os motores, para você falar um pouquinho para a gente do que se tratou esse texto. Que temas vocês trataram e, muito resumidamente, porque a gente vai se alongar em outros assuntos, né? O que exatamente vocês discutem nesse texto? Bom, primeiramente gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo. Agradecer muito pelo convite. Eu acho muito legal esse momento de diálogo aqui, eu acho muito importante e muito enriquecedor para o debate. Bom, partindo agora para um relato mais breve do nosso texto, para quem não leu também está na minha bio o link, pode entrar lá, ele pede um cadastro para você fazer, mas é rapidinho, é de graça também, você pode fazer e ler o texto tranquilamente.
Bom, primeiramente, no texto a gente buscou definir o que seria uma cultura do cancelamento, ou o que seria o que a gente, pelo menos do nosso ponto de vista, desse fenômeno que tem ganhado tanto espaço nas redes sociais. E a gente chegou à definição de que a cultura do cancelamento, basicamente, é o ato de invalidar ou anular alguém devido a uma conduta ou posicionamento que essa pessoa teve, que é considerado reprovável. E repara que nesse ponto já surge uma questão bastante discutível, que é a ideia do que é reprovável, né? Porque o que eu acho reprovável pode ser que você não considere reprovável e outras pessoas considerem e outras pessoas não considerem. Enfim, aí já surge uma questão, porque afinal, será que essa pessoa que está sendo cancelada, o ato que ela cometeu justifica esse cancelamento? Enfim, aí já é uma questão que surge. A gente também definiu mais ou menos qual seria o objetivo dessa cultura do cancelamento, que a gente pontuou como sendo a promoção imediata de uma justiça por um meio informal, que tinha como principal objetivo, como principal meio, ofensas dirigidas às pessoas que cometeram esses atos considerados intoleráveis e reprováveis. E, para além disso, também a gente buscou pontuar as principais causas dessa cultura do cancelamento. A gente delimitou 3, mas podem ser que existam mais, só que a gente chegou a 3. E a primeira delas, a facilitação do debate no ambiente virtual, porque é muito fácil você participar de qualquer tipo de discussão no ambiente das redes, não tem custo nenhum, você cria uma conta, digita o que você pensa e solta e está lá. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, porque democratiza muito o debate público a um nível nunca antes visto, por outro lado, isso gera também uma certa instigação a participar do debate que pode ser excessiva. E isso pode levar à cultura do cancelamento, do nosso ponto de vista, claro. Além disso, há também a necessidade dos internautas de se autopromoverem, de autopromoverem a sua própria imagem, diante de um debate que tá com um engajamento muito alto. Ou seja, ele vê que as pessoas estão discutindo um certo tema, ele fala, às vezes ele não parou para pensar sobre aquilo, ele não tem uma opinião formada sobre aquilo, mas ele se vê meio que na necessidade de opinar, de falar alguma coisa para promover a imagem dele. De falar, olha, estou engajado aqui nesse tema também, gente, faço parte desse grupo. E isso também a gente pontuou como uma das causas, das motivações dessa cultura do cancelamento. E por fim, a causa que a gente botou como terceira, mas que na verdade eu acredito que a gente considera uma das mais importantes para esse fenômeno, que é a ineficiência da justiça formal, do sistema formal de justiça, do Poder Judiciário, em resolver uma série de problemas. Porque devido à questão de tempo, as decisões demoram para ser tomadas na justiça, os custos, é muito caro você mover uma ação judicial para resolver um conflito do âmbito privado, e além disso, a própria ineficiência, propriamente dita, né, que seria o fato de que muitas vezes a decisão judicial ela sai cara, demora e não resolve o conflito que você pretendia resolver por meio dela. E diante desse cenário, no qual existem os problemas, os meios formais não são suficientes, ou pelo menos não são satisfatórios para resolver esses problemas, a cultura do cancelamento ela se destaca como um atalho para uma solução desses problemas. E aí a gente já puxa para as consequências, que a gente também pontuou no texto, que, em decorrência dessa informalidade, dessa instantaneidade dos julgamentos virtuais da cultura do cancelamento, você tem, por exemplo, as resoluções dos problemas, elas vão ser, na verdade, ilusórias. Porque, por mais que pareça, dê a sensação de que os problemas estão sendo resolvidos, porque, sei lá, você vê que a pessoa que fez aquilo está sendo muito ofendida, enfim, às vezes ela até vai se retratar, que é a principal etapa do pós-cancelamento, né, que é a retratação, que você fala, não, gente, desculpa. Mas o que acontece é que muitas vezes essa retratação ela não decorre de uma reflexão que a pessoa teve sobre a postura que ela tomou. E isso é muito compreensível. Porque se você está sendo atacado por muita gente, é normal que você vai buscar se defender de qualquer forma. Aí a pessoa vê, pô, como é que eu vou me defender disso? Vou me retratar, vou falar que eu me arrependi, não sei o quê. Só que, na verdade, isso não muda o fato de que os problemas existem no mundo real. Então, essa resolução, ela é, muitas vezes, na maioria das vezes, ilusória. Essa é uma das principais consequências dessa cultura. Para além disso, tem também a questão dos danos irreparáveis que são causados aos cancelados, seja a imagem deles perante o grupo, né, a imagem vai ser completamente deteriorada, e até mesmo por questões de saúde mental, que é uma questão que a gente vai se debruçar mais na live de hoje, eu acredito, que também é um dano muito, muito profundo, né, que pode ser causado. E por fim, e aí a pegada mais jurídica do nosso texto, que foi uma das motivações iniciais da gente escrever, foi a ideia das relativizações de algumas garantias constitucionais que são dadas a todos os cidadãos de forma indistinta. E a gente destacou duas, a presunção de inocência, que dá inclusive o título do texto, que é a presunção de inocência em tempo de cultura do cancelamento, que, de forma resumida aqui, é a ideia de que uma pessoa ela tem que ser considerada inocente até que a culpa dela
seja provada de forma objetiva. Ou seja, você vai ser considerado inocente até que sua culpa seja provada. Então, a regra é que as pessoas têm que provar que você é culpado, não você que tem que provar que você é inocente. E o que a gente vê nessa dinâmica do cancelamento é exatamente o contrário. E que você está tendo toda hora que provar que você é inocente, porque as pessoas já partem do pressuposto que você fez aquilo pelo que você está sendo cancelado. E isso é muito grave, isso tem implicações muito profundas. E, por fim, o direito à ampla defesa, que é a ideia de que de qualquer acusação você tem direito de se defender de todas as formas possíveis. E isso na cultura do cancelamento com certeza não é observado. Porque os cancelados, as pessoas que estão sendo canceladas, ninguém não está nem aí para o que ela quer falar, para o ponto de vista dela, para a explicação dela. Eles saem simplesmente cancelando. E eu acho que esses são os principais pontos do nosso texto que a gente levantou. Bom, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão entrando agora. Queria agradecer por essa primeira resposta aí do José Bento. E gostaria de atualizar as pessoas que estão entrando. Eu estou aqui conversando com o José Bento, que é um jovem estudante de Direito, de 18 anos, e a gente está tendo a oportunidade de debater, de refletir um pouco sobre a questão da cultura do cancelamento. Já vi que a Márcia, mãe dele, está aqui conosco. Quero dar os parabéns, Márcia, pelo filhote, enfim, por todo o percurso, mas especialmente por esse momento em que ele produziu esse texto e está trazendo, dando a oportunidade de trazer para a gente essa reflexão tão importante. José Bento, eu vou pegar um recorte da sua fala, né, que é bastante ampla, você falou, né, várias coisas sobre o cancelamento, mas eu vou pegar o ponto em que você fala das consequências para o sujeito cancelado, do ponto de vista da saúde emocional, do ponto de vista do sofrimento psíquico. Como você acha, até como jovem, né, e como uma pessoa que convive com situações de cancelamento, né? Nós temos as situações de cancelamento que são divulgadas para o grande público e nós temos situações de cancelamento que ocorrem cotidianamente. Então, para você que é jovem, que está aí no olho do furacão dessa história, como é que você vê a questão da angústia, do sofrimento daquelas pessoas que são canceladas? Bom, é muito importante esse tema, né, se debruçar sobre isso. E eu acho que a gente tem que entender primeiro considerar, né, que o cancelamento ele busca excluir o cancelado. Jogar ele para fora do grupo. Falar, olha, como essa pessoa fez isso aqui, que é muito errado, ela não merece estar integrada a esse grupo. E exclui. No momento que exclui, essa pessoa inevitavelmente vai se sentir rejeitada. E esse sentimento, com certeza, ele tem, assim, é terrível, é muito destrutivo para uma pessoa, ainda mais para um jovem que tem a necessidade de se relacionar socialmente e se sentir rejeitado pelo grupo. E eu acho que, além disso, o próprio modus operandi, né, da cultura do cancelamento, que seriam as ofensas, as exposições excessivas, isso por si só isso já é muito destrutivo. Isso gera muitas marcas no psicológico da pessoa. Eu acho que você, muito mais do que eu, sabe falar muito bem disso, por conta da sua especialização nessa área e tal. Mas eu acho que o ponto é ainda pior, porque assim, quando o cancelado ele é cancelado por um fato que ele de fato praticou, ou por um posicionamento que ele de fato deu com aquelas intenções, naturalmente, independente de ele ter de fato feito aquilo, o cancelamento já vai prejudicar ele e já vai afetar muito ele. Agora, quando o cancelado está sendo cancelado por uma coisa que ele não fez, eu acho que o dano nesses casos ele é potencializado ao extremo. Porque ele vai se ver sendo rejeitado, sendo excluído, sendo ofendido, sendo exposto por uma coisa que ele nunca fez. Então, acho que assim, isso deve ser absolutamente devastador. Inclusive, a gente tem casos trágicos, casos mais extremos, envolvendo, enfim, problemas que se desenvolveram a partir de cancelamentos, levando até uma questão de suicídio, que, se não me engano, chegou a ocorrer. E eu acho que isso é muito grave. Então, muitas vezes, quem está cancelando não para pensar nessa dimensão do outro, na dimensão que está sendo afetada por essa postura acusatória agressiva e excessiva dos canceladores. E eu acho que agora, se você quiser fazer uma ponderação sobre a questão mais aos olhos da psicanálise, eu acho que seria interessante também. Assim, eu gostaria sim, Zé, porque, por um lado, eu sempre discuto e reforço isso, né?
Quando um sujeito é cancelado diante de alguma atitude que ele fez e que foi identificada como equivocada, eu poderia citar muitos exemplos. Vou citar o exemplo de uma influenciadora digital que, no meio da pandemia, ofereceu uma festa, e uma festa que ficou muito cheia, né? E ela mesma já tinha apresentado a Covid, já estava imunizada, e aquela imagem da festa causou uma enorme indignação às pessoas que assistiram, até porque ela tem uma importância na medida em que ela é uma influenciadora, e a partir daí ela sofreu um processo de cancelamento que exigiu dela uma retratação. Como você disse já anteriormente, não necessariamente essas retratações, elas ocorrem de maneira genuína. Não necessariamente a pessoa que foi cancelada efetivamente se sentiu com a necessidade de se retratar porque reconheceu que cometeu um erro. Mas, de todo modo, na medida em que contratos comerciais são desfeitos por conta do cancelamento, e as pessoas que vivem, né, da internet e da mídia sabem o efeito que isso tem nas suas vidas, elas acabam se sentindo impelidas, né, a fazer a sua retratação. Eu digo isso porque eu vejo também, observo, que a legitimidade no sentimento das pessoas que praticam o cancelamento. Na verdade, esse é o ponto tênue dessa discussão, e esse é o ponto sobre o qual eu acho que a gente deve se debruçar. Por quê? Quando um sujeito se sente frontalmente agredido, e aí, assim, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que seja LGBT, que mais, e ela se sentiu pessoalmente atingida com alguma fala inadequada ou algum gesto inadequado. Ela sente que é legítimo que ela expresse o seu descontentamento, a sua frustração, através do gesto do cancelamento. E aí, embora para a psicanálise cada caso seja um caso, quando nós trabalhamos com psicanálise, nós olhamos o sujeito individualmente no seu sofrimento específico. E o tratamento se dá desta maneira. Porém, existem alguns sentimentos que são similares às pessoas, que são comuns em algumas pessoas. E um deles é exatamente este sentimento de rejeição. Eu sublinhei essa palavra quando você usou, porque, na verdade, existe o sentimento de rejeição para o sujeito que sofreu o cancelamento. Mas, em geral, o cancelamento também é fruto de um sentimento de rejeição, de menos-valia e de desqualificação por parte daquela pessoa que cancela. Então, é exatamente isso que torna esse tema tão complexo. E torna esse tema, hoje, né? Eu estava lendo na internet hoje por conta dessa live, e eu descobri que cultura do cancelamento foi entendido como o termo de 2019. Em 2019, na verdade, a cultura do cancelamento vem acontecendo nos últimos anos, mas especificamente em 2019, esse foi reconhecido como o grande tema, né, do ano. Porque, de fato, as pessoas começaram a se apropriar da internet para ganhar um empoderamento que durante muitos anos elas se sentiram sem ganhar, né? Então, o que a gente tem é um binômio, e um binômio difícil de resolver. Uma outra questão que eu acho importante para a gente pensar, e aí a gente vai avançando na nossa conversa, né? Estou vendo que as pessoas estão aqui comentando, se quiserem fazer pergunta, depois a gente também vai responder. Os cancelamentos,
Antes disso, né, tem um ponto também que você destaca que é importantíssimo, Zé Bento, que é o ponto do cancelamento ser feito injustamente. O que acontece nos tribunais da internet, né? Essa é a expressão que vocês usam no texto de vocês. O que acontece nos tribunais da internet é exatamente que existe uma condenação antes do julgamento. E em algumas vezes, e assim, não poucas, efetivamente o sujeito não falou o que foi atribuído a ele ou não fez o que foi atribuído a ele. E aí ele fica completamente desnorteado e, de fato, nós temos realmente relato de suicídios, tentativa de suicídios, ele fica completamente desnorteado porque ele se sente completamente injustiçado. Então, a gente agrega ao termo rejeição o termo injustiça, que é exatamente o que está se querendo combater com a atitude do cancelamento. Então, eu acho assim, para a nossa reflexão, né? Os cancelamentos não abrem espaço para o inverso, ou seja, hoje quem cancela, amanhã não pode ser cancelado? Como é que é isso? Como é que hoje isso está funcionando socialmente? Sim, perfeitamente. Não, muito bem colocado essa questão de como que a injustiça pode ser um motor para você cancelar e, ao mesmo tempo, ser também um sentimento que o cancelamento provoca no cancelado. Eu acho que isso é muito interessante e de se observar, né? E essa ideia de inversão de papéis, de quem cancela hoje está sendo cancelado amanhã ou depois, eu acho que ela é muito verdade. Por quê? Essas pessoas que hoje estão cancelando, elas se colocaram numa posição de juiz. Mas essa posição de juiz ela é momentânea. Como tudo na internet é muito efêmero, passa muito rápido, a condição que você se coloca de juiz, ela também vai passar muito rápido. E o cancelamento, por trás dele, uma das principais coisas relacionadas a ele é a ideia de que ele caça o direito ao erro da pessoa. Ou seja, o ser humano ele erra naturalmente. É natural da condição humana você errar na sua vida. Só que o cancelamento ele pega um erro, muitas vezes isolado, sem considerar tudo, vamos dizer, tudo de positivo que a pessoa já fez na vida. A pessoa dá um deslize e ele pega esse deslize para massacrar a pessoa e bater em cima desse deslize. E a partir do momento que você caça esse direito ao erro, quando você se coloca na posição de juiz para apontar erros isolados das pessoas, você também está criando um risco gigantesco de quando você der algum deslize esse deslize ser isoladamente retirado de contexto para ser massacrado. Então você pode sofrer, e muitas vezes vai acabar acontecendo, dos canceladores sofrerem com a cultura do cancelamento. Então não tem nenhuma garantia de que quem está cancelando hoje não vai ser cancelado amanhã. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma grande possibilidade. E eu acho que é uma coisa também muito interessante de se observar, que como que o jogo pode virar. E essas pessoas, muitas vezes, quando elas estão praticando o cancelamento, elas não se colocam no lugar do outro. Elas não param para pensar que um dia elas podem estar naquela posição que elas tanto estão atacando. Que com certeza, se elas parassem para pensar nisso, eu acho que os posicionamentos ligados à cultura do cancelamento, pelo menos, não seriam tão agressivos e expositivos quanto eles são hoje. Essa expressão que você utilizou, José Bento, é uma expressão muito feliz, né? Ele caça o direito ao erro. E aí a gente pode fazer uma reflexão, né? A característica do ser humano, que é a característica da falha. Todas as pessoas falham. Isso aí é inevitável. É claro, é certo que existem erros históricos e injustiças históricas que precisam, devem e assim, são urgentes de serem combatidas. Veja, eu não estou falando desse tipo de erro. A gente vive uma sociedade, especialmente no nosso país, de injustiças sociais profundas e abissais. E com relação a isso, eu coloco essa injustiça num patamar inquestionável. Agora, existem os erros cotidianos. O ser humano é falho, é da natureza do ser humano da mancada, errar, fazer bobagem, vacilar.
E, assim, eu falo nesse momento, especialmente com a faixa etária de vocês. O adolescente, o jovem adulto, ele está em construção, ele está aprendendo. Quantas vezes nós vimos, né, no trabalho com os jovens que, através de uma reflexão bem conduzida acerca do seu erro, ele é capaz de resgatar e mudar a sua conduta. Isso é possível, né? Bastante possível, inclusive. E aí vem a pergunta que é a seguinte: como cancelar o cancelamento, né? Vocês apresentam, você e o Lucas, como caminho na linha discursiva de vocês no texto, uma defesa ao recurso à justiça formal. Bom, nós entendemos essa defesa, nós entendemos a questão da constitucionalidade e do direito de defesa, que também é universal a todos os sujeitos. Mas será que não há outras formas, outras maneiras de contribuir para que os cancelamentos e essa cultura acabe ou seja questionada? Muito boa pergunta também. Então, essa questão de como cancelar o cancelamento é uma questão muito interessante e também muito difícil de ser enfrentada, né? Porque, de fato, a gente coloca como no nosso raciocínio a ideia da formalidade da justiça como um elemento importante de solução dos conflitos. A gente entende que esse é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que essa justiça tem ineficiências, tem custos, tem falta tem demora, enfim, tem todos os problemas que existem. Mas a gente acredita que, ainda assim, a resposta para isso não é recorrer à informalidade, como no caso da cultura do cancelamento. Porque exatamente o que a gente sustenta é que você recorrendo para a informalidade, adotando uma lógica de que os fins justificam os meios, os custos disso são elevadíssimos. E, consequentemente, os danos decorrentes disso também. Então, o que eu penso, por exemplo, como uma possível alternativa para solucionar essa questão seria talvez a pluralização dos meios alternativos de resolução de conflitos. Seria um exemplo a mediação, que já vem sendo desenvolvida aqui no Brasil há bastante tempo, está em desenvolvimento, está crescendo muito. Não entendo muito sobre o assunto, então não posso me aprofundar nisso, mas eu acredito que isso seja, sim, uma forma muito eficiente de você combater isso. Por quê? Porque a partir do momento que você aumenta a oferta da mediação para as pessoas, ou seja, as pessoas passam a ver, diante de um problema, a mediação ou outros meios alternativos menos custosos, que sejam formais, ou seja, garantam os direitos e as garantias e tudo que é importante, e ao mesmo tempo consiga resolver o problema, isso com certeza vai ser muito chamativo para as pessoas e é natural que as pessoas vão optar por isso. A dificuldade, eu acho, está exatamente em garantir isso, que isso seja, de fato, visto pelas pessoas como uma alternativa. Porque do jeito que as coisas estão hoje, eu não acredito que isso seja uma opção para todo mundo. Ou seja, nem todo mundo enxerga na mediação um caminho, ou em outros meios alternativos, um caminho para solucionar os problemas da vida, enfim, do mundo. Só que... Mas você... Pode continuar, desculpa. Não, é essa a ideia. Então, que a mediação, ela consegue ter um custo menor, ela consegue ser mais eficiente e garante ainda a formalidade que é tão importante para evitar essa lógica de que os fins justificam os meios que podem gerar custos tão grandes. E, para além disso, eu também acho que existe uma dificuldade maior nisso, que não é simplesmente você oferecer a mediação como uma alternativa. Quando eu falo mediação aqui, eu também estou querendo dizer outros meios alternativos de resolução de conflitos. Mas é que eu acho que por trás da cultura do cancelamento, claro que existem casos e casos, mas no geral, tem muito uma ideia de punitivismo, que infelizmente é uma ideia que está presente muito na nossa sociedade. Ou seja, a ideia de você punir mesmo o outro. Então, eu não tenho certeza, eu creio que não, que a mediação não vai conseguir meio que suprir essa demanda pelo punitivismo que infelizmente existe. Ou seja, as pessoas vão ver aquilo e vão falar, não, isso aí não é suficiente para resolver, eu quero um negócio mais combativo, eu quero um negócio mais explosivo. E a cultura do cancelamento, ela preenche essa demanda pelo punitivismo, de certa forma, porque possibilita que as pessoas sejam agressivas, ofensivas, e que elas botem para fora essa ideia do punitivismo, que é muito prejudicial, mas que se faz muito presente.
Então, eu acho que essa questão do punitivismo, ela acrescenta uma dificuldade maior na superação da cultura do cancelamento, ou pelo menos na amenização dela. A pergunta que eu ia te fazer, e aí por isso eu te interrompi, assim, eu estou pensando, em cima do que você está falando, pensando na relação dessa questão do punitivismo com a cultura do ódio, que também é uma cultura muito presente na nossa sociedade. Como é que você enxerga isso? Sim, eu acho que tem uma relação muito próxima, assim, quase que de irmãs, né? Porque eu acho que uma coisa decorre da outra. Eu acho que, inclusive, pode-se dizer uma evolução, talvez, que você começa com uma ideia mais punitivista, que vai evoluindo, e nos dias de hoje chega a todo esse ódio que a gente vê. E, novamente, as redes sociais como um canal que concentra isso. Inclusive por conta da facilidade que é você se posicionar e você expressar, botar para fora esse sentimento, né? Hoje eu queria destacar três linhas, né, com as quais nós viemos trabalhando e que eu acho que são importantes, né? Essa questão da mediação é fundamental. Em muitos países a mediação é muito mais utilizada do que aqui no Brasil e, de fato, a gente até conversou sobre isso, né? Mas você acha que a pessoa realmente chega a uma conclusão? Nós passamos várias vezes pela experiência da mediação no espaço escolar. E nós observamos que a mediação ela gera frutos. Por mais que, às vezes, o sujeito não saia dali imediatamente convencido, o objetivo é exatamente a reflexão, né? E aí, nessa esteira, nós também temos hoje o recurso da comunicação não violenta, né? Eu acho que no combate a essa questão da cultura do ódio, ela vem com uma força muito especial e que eu acho que é uma área que precisa ser mais estudada e precisa ser trazida, né, para as nossas discussões. Da justiça restaurativa, eu tenho visto algumas experiências, né, de litígio que são muito bem encaminhadas pela questão da justiça restaurativa, porque, na verdade, a ideia é você restaurar a dignidade ao sujeito que a sentiu roubada, que a sentiu perdida, né? Então, é uma perspectiva muito interessante. E a questão da cultura da paz. A Unesco, ela lançou, e eu apresentei um trabalho sobre isso, deve ter uns 6, 7 anos, um documento falando sobre a cultura da paz. E eu entendo que esse conjunto de elementos, né, a mediação, como você citou, a cultura da paz, a comunicação não violenta, a própria justiça restaurativa, elas acenam como possibilidades. E aí eu sei que a gente tem um público aí de pessoas que estão cursando direito, né, e se preparando, né, para a sua vida como advogados e como autoridades jurídicas, né, eu acho que é para pensar e para ficar aí essa questão, né. Outra pergunta importante é como fica a responsabilidade essa pergunta, inclusive, surgiu no último debate e surgiu também em alguns stories quando eu fiz a enquete de que outras questões se gostaria que discutisse, né? Como fica a responsabilidade das plataformas que abrem espaço para o cancelamento? Bom, essa pergunta também é muito interessante. Bom, eu acredito que para uma plataforma no sentido provedor da rede social, Twitter, Instagram, Facebook, para eles se comprometerem a combater o cancelamento, eu acho isso muito, muito delicado. Por um dos motivos, acho que talvez o principal, é pelo fato de que, buscando combater o cancelamento, é muito fácil que eles acabem, sem essa intenção, esbarrando na liberdade de expressão. Porque é muito difícil, no cotidiano da internet, distinguir o que é uma opinião mais incisiva do que é uma ofensa deliberada. Então, se esses provedores de internet, essas plataformas, se proporem a combater essas ofensas deliberadas como uma forma de garantir uma conduta adequada no âmbito das redes deles, eu acho que isso é muito difícil de se concretizar. Mas eu acredito que possa ter alguma forma de fazer isso, mas eu não sei se ela é tão acessível assim, por parte até mesmo dessas empresas. E, para além disso, eu acho que
uma das dimensões da cultura do cancelamento, mais especificamente no dano à imagem do cancelado e à honra do cancelado, eu acho que a solução para isso, obviamente, não está do lado das empresas que organizam as redes sociais, mas sim da justiça formal. Eu acho que aí não tem como a gente fugir disso. Por quê? Você tem os crimes de injúria, calúnia e difamação, que podem ser utilizados nessas circunstâncias, e na esfera civil você tem ainda a indenização por danos morais. Então, acho que quanto ao prejuízo à imagem, à dignidade, eu acho que cabe um recurso à justiça formal de forma, enfim, não vejo uma alternativa a isso. No entanto, eu acho que para os casos dos cancelamentos com base em informações falsas, ou seja, você cancela uma pessoa porque ela fez uma coisa que, na verdade, ela não fez, eu acho que aí... exatamente. Eu acho que aí cabe uma responsabilização, uma tomada de atitude por parte dessas empresas. Isso esbarra muito no tema das fake news, porque, no fundo, estão intimamente ligados, porque são mentiras que estão sendo usadas para um fim perverso, um fim, enfim, que não é legítimo. Mas, evidentemente, que isso também tem enormes dificuldades em você dizer o que é mentira e o que não é. Porque quando se trata de uma pessoa famosa, uma figura pública, é muito mais fácil você dizer se a pessoa fez ou não aquilo. Agora, se tratando de uma pessoa comum, é muito difícil você dizer se a pessoa fez ou não aquilo, se aquilo é verdade ou mentira. Inclusive, esse tema das fake news, da regulamentação das fake news, está sendo objeto de debate no Congresso Nacional agora. Eles estão votando um projeto de lei que regulamenta fake news. E, enfim, os próprios deputados estão tendo muita dificuldade em delimitar quais são os limites, o que pode de fato ser feito para evitar isso, que é muito danoso e muito perigoso. Então, resumindo esse ponto aqui, o que eu acredito é que, quanto ao dano provocado nos cancelados, tanto na imagem quanto na honra, na dignidade, eu acho que cabe o uso da justiça formal por meio das indenizações de danos morais ou em eventuais responsabilizações penais. E quanto à questão dos cancelamentos mentirosos, por cancelamentos mentirosos, entende-se, claro, o fato de você estar sendo cancelado por uma coisa que você, na verdade, não fez, ou seja, a base do cancelamento é uma mentira, aí eu acho que cabe um posicionamento mais incisivo por parte dos provedores para garantir que isso não aconteça. E como que eles vão fazer isso, infelizmente, eu não consigo imaginar numa resposta objetiva para isso, porque eu acho muito complexo. E a ideia é exatamente a partir da reflexão se construir um debate e se encontrar alternativa, né? Assim, a nossa proposta nessa live de hoje não é trazer uma receita de bolo, porque a gente sabe que é um tema espinhoso e complexo, até porque todos os temas que se relacionam ao ser humano são em si, né, espinhosos e bastante complexos, mas é trazer a oportunidade da reflexão. A Adri Oliveira, ela fez a seguinte pergunta: se existe algum caso, na sua opinião, em que o cancelamento é justificável? E aí eu vou juntar isso com uma outra reflexão que nós já tínhamos feito, que é a seguinte: nós sabemos que há, como eu falei, né, com relação à questão das injustiças sociais, etc., etc., nós sabemos que existem pautas sociais que são absolutamente legítimas, né? E elas se utilizam dos cancelamentos para fazer valer a sua voz na medida em que nós mesmas já identificamos que a justiça formal ela não dá conta de responder a essas pautas que são tão importantes. Então, a gente tem, por exemplo, cancelamento de listas de assediadores, cancelamento de fraudadores de cotas em universidade pública. A gente tem o caso agora da UERJ, que é bastante exemplar, né, com relação às cotas raciais. Então, assim, esse questionamento aqui dialoga com essa pergunta da Adri, né? Até que ponto o cancelamento pode ser utilizado como uma ferramenta de promoção de valores válidos? E aí é a pergunta que fica, né? O fim justifica os meios? Fala um pouquinho disso pra gente, Zé. Primeiramente, agradecer muito a Adri, mandar um beijo para ela, minha amiga, da minha turma. Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. Verdade, enfim, muito. Partindo para a resposta, primeiramente, essa questão é muito delicada mesmo. E para falar disso, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma ponderação sobre o nosso lugar de fala, que eu, especificamente, no lugar de fala de um homem branco, com todos os privilégios possíveis. Então, assim,
Vou entrar na medida que eu posso e que me é devido. Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que considerar que essas causas, a legitimidade dessas causas, dessas reivindicações, isso é indiscutível. São questões históricas da nossa sociedade, são vozes que são oprimidas, desde que elas existem, basicamente, que nunca tiveram voz, e que, de fato, diante de um estado de coisas no qual os meios formais não oferecem, não dão espaço e não abrem portas para essas vozes serem amplificadas, é óbvio que a cultura do cancelamento vai ser muito atraente, e essas pessoas vão utilizar ela como um caminho para amplificar essas vozes. E o ponto é que, nesse aspecto, eu até concordo que é muito legítimo eles usarem da cultura do cancelamento como uma forma de amplificar as vozes deles. Porque também é muito injusto a gente, da nossa posição de privilegiado, virar e falar assim, não, mas vocês também, além de todas as barreiras que vocês têm, vocês também não podem usar a cultura do cancelamento para se expressar e para botar para fora todas essas injustiças que vocês sofrem há tanto tempo. Isso é desumano falar isso. Então, esse não é o nosso posicionamento. O nosso posicionamento não é o de legitimar de forma alguma essas injustiças, as posturas discriminatórias de diversas naturezas e os posicionamentos nesse sentido. Mas o que a gente busca atentar, e portanto a nossa ideia é de que os fins não vão justificar os meios. No entanto, o que a gente busca alertar no texto é que, por mais que seja um caminho atraente, seja uma opção para essas pessoas, uma opção legítima, diante de todo o contexto que elas enfrentam há tanto tempo, a questão é que a resolução dos problemas pela cultura do cancelamento não vai acontecer. Então, os problemas que já existem há tanto tempo, por mais que seja um caminho que eles veem como uma oportunidade, no final das contas, não vai mudar nada. Então, vai continuar dessa forma inalterada, os problemas vão continuar vivos, e a resolução ilusória, ou seja, a sensação de dever cumprido que você vai ter, ela é muito efêmera. Ela não corresponde a uma mudança da realidade. Então, é muito mais essa questão da ineficiência do cancelamento como meio do que como a legitimidade propriamente dita quando abordado desse ponto dos grupos minoritários e oprimidos. Eu achei muito importante, José, e o Lucas já tinha feito isso, você levantar essa questão do lugar de fala, né? Porque nós estamos tratando de um tema e nós dois estamos tratando desse tema a partir de um determinado lugar de fala. É claro que nós temos os nossos lugares de legitimidade na medida em que eu estou implicada com a psicologia, com a psicanálise, com a educação, com os adolescentes, você está implicado com a questão jurídica, com a sua própria formação, mas nós fazemos parte de um grupo de privilegiados brancos e que tem, com isso, o direito, por exemplo, de circular sem ser criticado numa série de aspectos, de se colocar publicamente. Então, assim, é fundamental, por isso a pergunta da Adri foi tão bacana, sabe? É fundamental que a gente também reconheça a nossa limitação nesse lugar de fala e possa, o condicionamento, né? O que nos condiciona, tem uma frase que é do Gramsci, né? Que conformismos te conformam, né? Eu gosto muito dessa frase, assim, lembrei agora, essa é das antigas, essa eu já li há muitos anos atrás. É exatamente isso. Nós somos homens, né, seres humanos, conformados por vários conformismos, né? E é muito importante a gente saber que conformismos nos conformam. Também para não entrar no lugar de julgamento daquelas pessoas que eventualmente sentem necessidade de praticar o cancelamento, né? Bom, vamos falar um pouquinho. Tem uma pergunta que é bacana aqui, né? Que acho que vale a pena. Você acha que tem um perfil específico das pessoas que praticam cancelamento? É uma pergunta interessante também. Eu acho que, assim, respondendo de forma mais objetiva, eu acho que não. E por que eu acho que não? Porque a internet é um ambiente amplamente democratizado. Então, por isso, qualquer tipo de pessoa pode
entrar e fazer parte do debate e participar ativamente desse debate. Isso, inclusive, como a gente já ponderou, é um dos pontos positivos do advento das redes sociais, né, no debate público. A questão, no entanto, é que eu acho que talvez a única característica que seja possível traçar como sendo uma característica comum entre quem pratica o cancelamento seria o fato de serem jovens. Mas isso não por uma questão específica da cultura do cancelamento, mas é porque jovens naturalmente são mais engajados nas discussões virtuais. E essas discussões do cancelamento, elas vão e voltam toda hora, porque é tudo muito rápido, tudo começa e acaba em 24 horas. Então, muitas vezes, os jovens são os que conseguem acompanhar, por mais que pessoas de todas as idades usem a internet, os jovens são os que conseguem acompanhar com essa velocidade toda dos debates, das discussões, dos cancelamentos. Então, portanto, eles acabam sendo os que mais se veem como protagonistas desse fenômeno. Então, acho que, em síntese aqui, a única característica comum que poderia se traçar entre os canceladores seria o fato de serem jovens. Bom, recebemos aqui uma pergunta que não estava no script, mas é bom que a gente também acolhe aí os colegas. O Lucas Vieira, beijo Lucas, ele diz o seguinte: em acusações, como foi visto na página do Twitter, no caso de abusos, a voz do acusador deve ter mais peso do que a do acusado? Como essa ocasião como essa situação, né, situação deve ser lidada? Como nós devemos lidar com essa situação? Pergunta importante do Lucas. Obrigada, Lucas. Pergunta importante, muito difícil. Também vou agradecer pela pergunta e mandar um abraço para o Lucas, meu amigo. Então, essa questão é muitíssimo delicada, mas eu vou tentar falar aqui da forma mais adequada possível. Bom, o que eu acho? Eu acho que, nesse caso dos assédios, a gente tem uma questão muito específica e muito delicada, de que o fato de que a justiça formal, nesses casos, ela falha sistematicamente. Por quê? Porque é muito difícil de você provar, é muito difícil de você levar um processo para frente, é muito difícil de acontecer alguma coisa de fato com o assediador. Só que, então, nesse ponto, eu reconheço a importância dessas denúncias para você, pelo menos, alertar quem são os assediadores. Eu reconheço a legitimidade dessa etapa. Eu acho que o problema, como ele colocou, é quando a voz de quem está acusando sobrepõe completamente a voz de quem está sendo acusado. E eu acho que a defesa, ela deve ser observada a qualquer momento. Então, por mais que seja uma prática absurdamente reprovável, de forma alguma legítima, enfim, é uma prática terrível, eu acho que não é justo também você não ouvir a outra parte. Inclusive, essa página do Twitter, que fez muito sucesso com essas denúncias, elas começaram a fazer isso. As pessoas que estavam sendo acusadas de terem praticado o assédio e estavam procurando, mandando mensagem para se posicionar quanto a isso, ter o seu direito de resposta, né, responder às acusações, elas passaram a colocar o print dessas conversas que eles tiveram do posicionamento dos acusados para também tentar ser o máximo parcial possível. É óbvio que nessa lógica da internet, da cultura do cancelamento, esse posicionamento dos acusados, a parte da defesa, ela fica muito relativizada. Então a credibilidade daqueles posicionamentos não era, talvez, muito levada a sério. No entanto, era o que elas podiam fazer. E eu acredito que elas, que eu digo, as administradoras da página, né? O que cabia a elas fazer era trazer a resposta dada pelo acusado e publicar da mesma forma que foram publicadas as acusações. E eu acredito que de fato é uma questão delicada, mas que, sem dúvidas, as duas partes têm que ser ouvidas. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu digo, Zé Bento, que assim, esse tema é extremamente espinhoso e você foi bastante feliz na sua resposta. Não sei se teria respondido tão bem, porque, de fato, é um tema muito polêmico e muito difícil. Eu tenho aqui o registro do seu tio, João Alexandre, que está mandando um super abraço para você. E uma pergunta do Luiz Abreu. Luiz, saudade, morro de saudade, sempre.
Gostaria de saber a opinião do escritor, né, no caso do José, a respeito da relatividade da verdade em meio a esse cenário de cancelamentos. Primeiramente, aí mandar também um abração para o João, meu tio. Aquele abraço. Também para o Luiz, meu amigo também. Um abraço e agradecer a pergunta. Márcia comentou de novo. Vai dar um beijo para sua mãe? Também um beijo para minha mãe, claro. Agora, quanto a essa questão da verdade, também muito bem colocada pelo Luiz, a questão da verdade, como eu até já levantei aqui, de fato, ela é muito prejudicada nessa questão do cancelamento, porque muitas vezes as acusações elas têm como base uma mentira, ou seja, um fato que na verdade nem ocorreu, ou um posicionamento que foi dado por uma pessoa que foi completamente tirado de contexto. E as pessoas nesse cenário de virtual, de tudo instantâneo, tudo rápido, elas não se preocupam em verificar se aquilo pelo qual elas estão acusando a pessoa é de fato verdadeiro. Isso vem muito do que, inclusive, a gente coloca no texto, que os custos de mentir na internet, eles são ínfimos, são quase que inexistentes. Então, é claro que a pessoa não vai se preocupar com isso, porque se ela mentir, ela não vai ter nenhuma responsabilidade quanto a isso. Então, e diante dessa instantaneidade, ela não quer nem gastar o tempo dela verificando se aquilo é verdade, se aquele posicionamento foi isso mesmo que a pessoa disse, foi naquele contexto que ela disse, ou se aquilo está sendo tirado de contexto, se aquilo é mentira. Ela não vai ter essa preocupação, porque isso para ela não faz nenhum sentido do ponto de vista de muitos dos internautas. Então, de fato, tem uma relativização da verdade gigantesca. E essa questão das fake news vem aí para isso. Eu acho que, por meio da discussão das fake news, você consegue trazer algum tipo de solução, ou pelo menos alguma luz num caminho, que indique como solucionar esse problema das mentiras deliberadas nas redes sociais, que também tem aquela ideia, né? Por mais que seja um ambiente virtual, as consequências disso são todas, ou quase que integralmente sentidas no ambiente real. Então, você está mentindo nas redes sociais tem um impacto muito grande em quem está sofrendo essa mentira. Então, eu acho que é uma questão muito, muito importante também e que tem que ser enfrentada urgentemente. A questão da verdade, ela é há muitos séculos discutida entre os filósofos, né? E assim, no caso da psicanálise, desde que o Freud ele cunha o conceito da fantasia, né? E que significa exatamente o fato de cada um de nós ter uma percepção bastante particular e própria a respeito dos fatos, nós entendemos que a verdade é uma questão muito relativa, né? Então, assim, super obrigada pela questão do Luiz, muito relevante, e sua resposta foi muito esclarecedora, né? Bom, a gente está aí se encaminhando para o final. A gente até tinha algumas perguntas aí, né, ou outros questionamentos, mas a participação do público para a gente é super importante. E aí, assim, tem uma pergunta que eu não gostaria de deixar de fazer, né? Que é como você, Zé, que é um estudante de direito, né? Vê a questão da superjudicialização das questões na nossa sociedade. Porque se por um lado nós temos uma justiça que é ineficaz em seus processos, burocrática, a gente sabe que padecemos disso, nós também temos uma justiça muito onerada pela superjudicialização de quase todos os temas, né? Como é que você vê isso e quais são as implicações disso, na sua opinião? Essa também é uma pergunta muito relevante, muito atual, porque, enfim, a gente olha aí no noticiário, toda hora vem inúmeras estatísticas para provar o quão ineficiente e o quão morosa é a nossa justiça. Um Supremo Tribunal Federal que julga milhares de casos por ano, que não consegue, nem julgando milhares de casos, não dá conta nem de, sei lá, 10% da demanda que eles têm. Então, toda essa questão da superjudicialização, isso tem diversas causas no mundo jurídico. Eu também não vou me adentrar muito nisso, porque não tenho tanta propriedade ainda para falar sobre isso. Mas eu acho que uma das causas que eu consigo apontar aqui
é o fato de que essa judicialização ela acontece porque, diante de um conflito que surge na nossa esfera privada, que não consegue ser solucionado entre as partes, tradicionalmente as pessoas levam isso para a justiça formal. Então, isso acaba gerando esse excesso de questões que estão sendo levadas à justiça. E o aparato da justiça não consegue dar conta dessa quantidade de demanda que é gerada pelos conflitos da vida privada. Só que aí, nesse ponto, como solucionar isso? Se isso é bom ou se isso é ruim? Eu acho que o grande lado positivo disso é você garantir uma resolução formal ali dos problemas. Ou seja, você não recorrer, por exemplo, a uma cultura do cancelamento ou algo nesse estilo. Que seja uma resolução informal, que por ser informal, traz todas aquelas consequências negativas e, de quebra, nem resolve o problema. E então, eu acho que alguma solução para isso, para essa judicialização, não seria tirar da formalidade a resolução dos problemas, mas sim buscar caminhos formais que sejam mais possíveis, mais acessíveis e mais eficientes. E aqui, novamente, eu acho que é essencial levantar de novo o ponto dos meios alternativos, da mediação, da conciliação, enfim, de tantos outros. Que, para além disso, além de ser um meio mais eficiente, ele consegue até preencher alguns espaços que a justiça não dá conta. Por exemplo, a questão da subjetividade dos indivíduos, de tratar eles, acho que você também até sabe muito mais do que eu sobre isso, de como que o tratamento para o indivíduo numa mediação, numa conciliação, ele é muito mais humano, ele considera muito mais as subjetividades de cada uma das partes do que um tratamento em juízo. E isso eu acho que também não é de se culpar o juiz. O juiz é formado em direito, ele tem uma formação jurídica, estritamente jurídica, ele não sabe nada sobre psicologia. O dia a dia dele é tão maçante, são tantos processos, é tanta burocracia, que como é que ele vai se preocupar com a subjetividade de uma das partes que ele está julgando, sendo que por dia ele julga sei lá quantos processos? Então é realmente inviável isso. Então eu acho que o caminho não é de forma alguma recorrer para a informalidade, de solucionar os problemas de forma rápida, de qualquer jeito, porque isso traz mais problemas ainda, mas sim buscar mecanismos formais que garantam não só o que a justiça deixa de garantir, como também questões particulares a mais, que agreguem na resolução desses conflitos. E aí os meios alternativos se destacam bastante nesse ponto. O Eduardo Farina, Dudu, beijo, pergunta, se eu for cancelado de forma irregular e errônea, devo procurar a justiça ou tentar resolver a questão pela via informal? Acho que você respondeu um pouquinho na pergunta anterior à pergunta dele, né, José? Sim, agradecer a participação do Farina também, grande amigo, mandar um abraço. Sim, se você sentir que a sua imagem foi prejudicada, sua honra, sua dignidade foram afetadas por esse cancelamento, você tem os mecanismos formais da justiça para solucionar o teu problema. Você tem, de novo, as condenações, eventuais condenações criminais, injúria, calúnia e difamação, e também na esfera civil os danos morais. Mas, claro que, evidentemente, se você quiser buscar um meio alternativo, não tem nada que impeça. E pode ser até que seja eficiente. Depende muito da sua demanda e do que você vê como necessidade para restaurar os problemas desse cancelamento indevido que você sofreu. Bom, o nosso tempo está aí fechando. Eu quero fazer um enorme agradecimento